Abra sua Bíblia no 2 Reis, capítulo de número 7. Todos encontraram? Amém? Vamos estar lendo nesta noite, amém? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para quem estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Aí se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos aos arraiais do Círio, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Versículo de número 11. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaamados estamos, pelo que saíram do arraial, esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e estaremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos-los e vejamos. Versículo de número 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a Tua palavra nessa noite, Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a Sua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Desde já eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra nessa noite caia por terra. Que o Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade, é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Esta passagem vem nos dizer a respeito de uma cidade de Samaria ali. Ela estava cercada pelo exército inimigo. O rei da Síria, ele cercou a cidade de Samaria e deixou que aquela cidade ela ficasse
em desespero, em fome, em sede, porque como eles cercaram a cidade, não entrava alimento, não saía alimento, eles desligaram, não a água da Sabesp, mas lá tinha os meios de chegarem ali, eles deixaram ali, e o povo daquela cidade ali estava perecendo, morrendo de fome. E diz a palavra do Senhor ali que Samaria tinha pessoas morrendo ali dentro. Estavam todos desesperados, numa situação muito difícil. Aquela cidade estava perecendo totalmente. E diz a palavra do Senhor que de repente o rei, ele se revolta e ele manda algum dos homens ir até ao profeta Eliseu, mas com a intenção de matar o profeta. Ele falou: já esse profeta aí, com a intenção de matar o profeta, ele manda alguns homens do seu exército ali para matar o profeta. E eu paro nesse ponto aqui. Muitas das vezes acontecem problemas na nossa vida, lutas, dificuldades, situações que a gente culpa os outros, né? Não culpa nós mesmos. Eles estavam numa situação difícil, aquela cidade estava, todos estavam, tinha pessoas que já tinham morrido, os cavalos, animais mortos, e ele estava numa situação tão desesperada ali, que ele vai e culpa o profeta, como se o profeta tivesse culpa daquilo que tinha acontecido, e na verdade a culpa era do próprio povo daquela cidade, que era um povo que não estava obedecendo à voz do Senhor. E assim como Deus já usou a vida do pastor Leandro nesta noite, Deus, Ele permite, Deus, Ele dá a permissão de acontecer, tanto para o crente como para o ímpio. E Ele permitiu que acontecesse aquilo ali naquela cidade. Muitas das vezes a pessoa vai falar assim: mas por que Deus, Ele é tão mau, Deus, Ele é ruim? Por que Ele faz isso? Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. E naquela época ali, Deus, Ele agia desta maneira. Aquele povo não obedeceu à voz do Senhor, Ele permitiu que o exército inimigo ficasse ali diante daquela cidade, envolvendo aquela cidade ali, esperando. E quando acontecia isso, não era dias, era tempos e tempos. E ali o povo foi perecendo naquela cidade. Chegou um certo desespero que aquele rei ali, se a gente voltar um capítulo atrás, ele passa perante o muro ali, perto do muro da cidade, e de repente ele encontra com uma mulher, a mulher desesperada. Ela falou assim: rei meu, eu combinei com a minha amiga que se eu matasse o meu filho para nós cozer ele, e aí depois no outro dia ela ia fazer o mesmo, e ela não fez. Olha o desespero, olha o que estava acontecendo naquela cidade. E o rei, ele pega e fala assim: sou eu Deus para resolver isso daí? Vai reclamar para Deus. E assim, muitas das vezes, esse rei, ele se desesperou ali, ele arrancou a roupa ali, e aí de repente diz a palavra do Senhor que ele culpou Eliseu, e ele queria mandar o povo ali: vai lá e mata o profeta. E que adiantaria matar o profeta? Não adiantaria nada. Mas só que chegando aqueles homens dali, do exército do rei de Israel, do rei dali, eles chegam ali perto onde estava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu já sabia que eles estavam chegando, e o profeta Eliseu já lançou uma palavra para eles. E o interessante dessa palavra, que se a gente acabou de ler: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele já lançou a palavra. Amanhã Deus vai entrar com providência. Amanhã Deus vai fazer. E aí um daqueles homens, um olha para o outro ali: como? A gente está morrendo de fome, todos estão morrendo, tudo, e você vai falar que vai entrar com providência, Deus vai descer com tanto esse maná, vai acontecer? Não é possível. Só nem se Ele abrir janelas do céu, nem se Ele fazer milagres, não vai acontecer. Mas a palavra foi liberada. Vai acontecer.
A palavra foi liberada para aquele povo, para aquele homem ali, para ele levar até o rei. A palavra foi liberada. Deus vai fazer. Como Deus vai fazer, não sabemos, mas a palavra foi liberada, o profeta liberou. Deus vai fazer. Amanhã, a esta hora, a esse tempo, Deus vai fazer. E aí diz a palavra que aquele capitão ali, ele não ouviu a palavra, ele não deu crédito na palavra. Ele falou: é impossível, mesmo se Deus abrir janelas, não vai acontecer. E aí o interessante dessa palavra, irmãos, sabe o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso, que Ele age da maneira que Ele quer, como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. De repente, o que acontece? Tinha 4 homens leprosos. E diz a palavra assim, se a gente estudar a Bíblia, se a gente ler, o que acontece? Os leprosos, eles eram afastados, eles não ficavam com o povo. E aqui diz essa situação, diz que os leprosos, eles estavam nos portões da cidade, mas do lado de fora. De repente, 4 dos leprosos, eles já estavam morrendo de fome também. Eles estavam morrendo de fome, eles estavam perecendo também. Mas um deles pega e fala assim: ei, se a gente bater no portão e pedir para entrar, a gente vai morrer de fome, porque eles não têm comida para nós. Mas se a gente for até ao acampamento do rei da Síria, ao acampamento dos sírios, se eles tiverem misericórdia da gente, a gente vai comer, a gente não vai morrer de fome. Mas se eles matarem nós, não adianta, a gente está aqui, vai ficar morrendo, vai morrer do mesmo jeito. Ou a gente vai. E diz a palavra do Senhor que aqueles 4 homens leprosos, eles foram até o acampamento da Síria. Eu quero parar por aqui. Ei, Deus ele faz da maneira dele. E muitas das vezes a gente pede tanto para o Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso deste milagre. Senhor, eu preciso desta bênção. E aí você já coloca no seu pensamento, no seu entendimento humano, no seu entendimento, que o seu milagre, a sua bênção tem que ser daquele jeito, daquela maneira. Como já ouvi muitas pessoas, muitos crentes, muitos religiosos falam assim: se não for um irmão que me dá, eu não aceito. Se for outra pessoa mundana, eu não aceito. A bênção tem que vir de um irmão, a bênção tem que vir de uma irmã. Deus tem que usar uma irmã, Deus tem que usar um irmão. Ei, irmãos, você está enganado. Olha aqui, a bênção estava vindo daqueles 4 leprosos. Lepra era significado de pecado, irmãos. Era significado de pecado ali naquela época. A bênção veio dali. Aqueles homens ali, eles foram usados por Deus para quê? Para ir até o acampamento da Síria. Eles foram usados ali para ir até o acampamento. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, a gente fica esperando tempos a bênção, esperando tempo a resposta de Deus. Mas Deus já deu a resposta lá atrás. Deus já mandou a providência lá atrás. Deus já usou pessoas lá atrás, mas você perdeu uma oportunidade. Sabe por quê? Porque assim como Deus usou a vida do pastor Leandro, muitas das vezes a gente vive uma religiosidade. A gente vive uma religiosidade. Se não vir do irmão, eu não quero. Se não vir no homem de Deus, eu não quero. Se Deus não falar comigo, eu também não quero. Daí acontece que Deus usa uma pessoa lá no seu trabalho, a pessoa é totalmente desviada, totalmente só Jesus na causa lá, e aí a pessoa quer te abençoar, você fala assim: não, isso daí é fruto do pecado, isso daí eu não quero. Mas Deus está usando aquela vida para você receber, mas você não quer, sabe por quê? Por causa da sua religiosidade.
Por causa da sua religiosidade, você perdeu a bênção de Deus. Você perdeu a bênção de Deus. Aquilo que Deus tinha para você, você perdeu. Sabe por quê? Porque você se tornou uma pessoa religiosa. Quantas situações eu já ouvi por aí? A pessoa lá, passando por necessidade, por prova, por luta, mas Deus abre uma porta de emprego. Mas essa porta, lá é só Jesus na causa. Já vi isso, irmãos. Lá só tem mulher, eu sou homem de Deus, eu não vou. Lá os irmãos é tudo de outra, as pessoas de lá é de tudo de outra religião, eu não vou estar ali. Mas Deus já fez para você, Deus já usou alguém para te abrir uma porta e você não quis. Era a providência de Deus, era o tempo de Deus, era a hora de Deus. Mas a gente quer saber do nosso jeito, quer ver as bênçãos, a resposta tem que ser do nosso jeito, tem que ser tudo do nosso jeito. E o Senhor, Ele ministrou tão grande no meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele, é do jeito de Deus. Eu não sei o que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, não sei, mas saiba que Deus pode usar. Deus pode usar. Todas as vezes a gente olha as pessoas, a gente já aponta, já acusa, já julga as pessoas, só porque a pessoa não é crente, só porque a pessoa não está na igreja, só porque a pessoa não, irmãos. Eu costumo dizer que tem pessoas que estão lá fora que estão mais crentes do que pessoas que estão dentro da igreja. Tem pessoas que estão mais crentes lá fora do que pessoas que estão dentro da igreja. Deus usa as pessoas, Deus usa o ímpio para abençoar o justo, diz a palavra do Senhor. Deus usa as pessoas para abençoar, e muitas das vezes a gente não quer receber a bênção. Sabe por quê? Porque eu sou soberbo. Não, eu sou servo. Eu sou servo. Eu oro, Deus entra com providência, Deus faz, e Deus vai fazer, e Deus não me deixa enganar. Eu sei o tempo de eu ficar nessa prova. Mas Deus falou, quem falou para você que é o tempo de você ficar nessa prova? Há quanto tempo? Eu não falei que era agora. Estou falando que é agora, mas não, estou entrando com providência. Mas você não quer. Você quer tudo do seu jeito. Tem uma historinha que até o pastor Leandro contou esse tempo atrás. A pessoa estava lá no meio do oceano, morrendo afogada lá. Deus envia um barco. Não, eu estou orando a Deus, eu sei que Deus vai entrar com providência e não vai ser dessa maneira. Deus vai me salvar de um jeito. Daí vem outro, nada. Vem outro, nada. Passou um monte ali. E aí morreu afogado. Por quê? Porque ele achava que tinha que ser socorrido do jeito dele. A resposta de Deus tinha que ser do jeito dele. Tem muitos crentes morrendo, irmãos. Sabe por quê? Querendo a resposta do seu jeito. Não é do seu jeito, não. Não é do seu jeito. Deus permitiu uma grande fome naquela cidade. Deus permitiu acontecer tudo aquilo. Eu fico imaginando, irmãos, aquela mulher, o desespero daquela mulher. Eu matei meu filho, a gente cozinhou porque estava morrendo de fome. Foi o que eles fizeram. Poxa, coisa doida, eu não faria isso. Eu não passei fome, você não passou fome. A gente não sabe. Esse desespero, esse tempo de pandemia aqui, os povos ficam desesperados aí, as pessoas foram no mercado, compraram tantas coisas, né? Ficaram desesperados, passando um tempo ali. Não morremos de fome, mas foi um tempo de escassez ali. Foi um tempo o Senhor, Ele permitiu, foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Mas a gente queria do nosso jeito, né? Não, eu vou orar hoje, essa praga vai embora e vamos sair para fora. A igreja vai orar, vai entrar de joelho e vai acabar. 7 dias de jejum, 7 dias de joelho. E quanto tempo foi? Foi 2 anos, né, pastor? Pensamos que éramos, nossa, nós somos fervorosos, a gente vai orar, vai apagar tudo, vai acabar essa pandemia.
porque a igreja está orando. Não, irmãos, é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus, irmãos. A gente tem que aprender isso. Mas muitas das vezes a gente vem para a igreja e a gente acha que não vai passar por situações. Eu costumo falar para minha esposa, muitas das vezes ela dá risada. A nossa vida muitas das vezes é igual uma roda gigante. Hoje eu estou aqui embaixo, amanhã o Senhor pode me colocar lá em cima. Mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, assim como diz lá em Eclesiastes 3. Tem tudo um tempo determinado por Deus. Deus, Ele determinou esse tempo de angústia, de fome, de seca ali, para esta cidade, sabe por quê? Para eles se converterem, para eles se arrependerem, para eles entenderem que Deus é fiel, que quando Ele lança a palavra, Ele cumpre, e no tempo dEle. As pessoas, aquele homem ali duvidou, amanhã você está louco, eu estou passando tanto tempo e não é impossível acontecer amanhã. É a mesma coisa, hoje a pessoa entra por essas portas aqui, ou está ouvindo a live, eu preciso de uma porta de emprego, mas amanhã é jogo do Brasil, ninguém vai me atender, não vai acontecer. Você já duvidou, você já perdeu a sua bênção, porque se o Senhor falou que era amanhã, mas eu vou deixar para segunda-feira. Irmãos, por isso que nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Interessante aqui que no versículo 1, então disse Eliseu: ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, amanhã, quase esse tempo, quase essa hora, vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Você crê que vai acontecer milagre sobre a sua vida amanhã? A esse tempo, a essa hora? Receba de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Como ele vai fazer, eu não sei, mas ele pode usar pessoas a qual você nunca imaginaria que ela ia te abençoar. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Deus usa. E ali, aqueles 4 homens ali, os leprosos que estavam no portão. Se a gente entrar para a cidade, a gente vai morrer de fome, porque na cidade não tem comida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Vamos caminhar. Lembra que o pastor Leandro trouxe? A gente não combinou nada. Se a gente ficar parado, a gente morre. Se a gente não fazer a nossa parte, a gente morre. Aqueles homens foram grandemente usados porque eles caminharam. Eles foram até onde estava o acampamento dos sírios. E chegando lá no acampamento, irmãos, diz a palavra do Senhor que antes de eles chegarem no acampamento, olha que Deus é maravilhoso, o que Ele fez. Aqueles homens que estavam lá, eles ouviram barulhos e eles imaginaram assim: aquele povo de Israel, eles alugaram exércitos inimigos, pegaram vários exércitos inimigos para acabar com a gente. Então quem está cercado aqui é nós. Olha os barulhos, então vamos embora, vamos fugir. E diz a palavra do Senhor que aquele exército ali da Síria, eles fugiram, largaram tudo, largaram tudo. Diz que largaram os aviamentos, largaram as suas pratas, os seus ouros, os seus animais. Eles saíram desesperados porque eles ficaram com medo de morrer e foram embora. Não viram com seus olhos os outros exércitos, mas eles ouviram barulhos. Como esse Deus é tremendo, irmãos. Como esse Deus é maravilhoso. Você já ouviu o testemunho de pessoas chegar e falar assim: irmão, eu estava na minha casa e Deus mandou te abençoar. E você olha para a pessoa nem crente é. Já aconteceu isso comigo, irmãos. Deus mandou te abençoar. Aí você vai olhar para a pessoa, mas Deus usou a vida dela para me abençoar. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha da maneira dele, como Ele faz, como Ele quer, do jeito dele. E muitas das vezes a gente eu não quero isso para mim.
Não, irmãos. Receba a bênção de Deus. Se Deus vai usar alguém, não importa quem, mas se é para te abençoar, receba em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor que aqueles 4 leprosos ali, eles chegam ali no arraial dos sírios, eles só vê os animais, vê tudo aquele ouro, prata, tudo no chão. Eles começaram a pegar, entraram nas tendas ali, e eles começaram a comer, porque eles estavam morrendo de fome. Eles estavam morrendo de fome também. E aí eles pegaram um pouco dos despojos para eles. Aí um deles falou assim: hoje é dia de boas novas, hoje não vamos deixar de passar por esse dia. Vamos voltar e avisar o povo que o exército do inimigo foi embora, para eles virem, comerem também, que eles estão morrendo de fome. Irmãos, aqueles homens, eles eram leprosos. Aqueles homens, eles eram renegados pelaquela cidade. Aqueles homens, eles eram esculachados, eles eram separados. Mas Deus tocou grandemente no coração daqueles homens, que eles pensaram em quem? No próximo. Vamos voltar, porque tem um povo lá morrendo de fome. Tem um povo lá que está precisando. A gente pode ficar com essa comida aqui, ficar vários dias aqui. A gente tem tanto tempo para se alimentar aqui. Eles fizeram mal contra nós, deixa eles lá e vamos ficar nós aqui. Mas olha que Deus maravilhoso, irmãos. Deus usou a vida daqueles 4 homens para eles, vamos voltar e abençoar aqueles lá. Vamos voltar e comunicar que o exército inimigo não está lá. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Basta nós obedecermos, basta nós perseverarmos, basta nós confiarmos, basta nós acreditarmos, basta nós caminharmos. E muitas das vezes vem situações que a gente fala: poxa, mas eu estou servindo a Deus e está acontecendo tudo isso. Eu estou servindo a Deus e não vejo mais nada, não está acontecendo mais nada. É só esperar. A palavra está sendo liberada. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com milagre. Deus vai operar. Deus vai fazer. Deus usou o profeta ali para fazer amanhã. Nesse tempo vai acontecer. Mas aquele homem duvidou. O capitão do exército ali, do rei, duvidou. Não duvida da palavra do Senhor, irmãos. Quando a palavra é liberada do altar, não duvida. E muitas das vezes a gente duvida, sabe por quê? Porque a gente olha e fala assim: mas está demorando. Eu esperei um tempo, eu pensei um tempo, esse certo tempo. Falaram tanto que Deus ia entrar com providência, que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer crescer, que Deus isso, que Deus aquilo, e não aconteceu ainda. Tudo tem um tempo, é o tempo de Deus. Se não aconteceu, está amadurecendo, irmãos. Está amadurecendo, não aconteceu, mas vai dar fruto. Não adianta a gente tirar o fruto antes de amadurecer, porque vai ficar um fruto ruim, um fruto azedo. O seu milagre está amadurecendo, a sua bênção, a sua resposta de Deus está amadurecendo, vai acontecer. Aqui para eles é amanhã. Aquele homem duvidou. O Senhor está falando para você: vai acontecer um milagre, vai acontecer. Mas se você duvidar, cuidado com aquele que duvida. Cuidado, sabe por quê? Porque aqueles 4 homens, eles voltaram, avisaram o rei: pode mandar pessoas lá, pode mandar gente lá que está tudo limpo lá. Os homens, o exército inimigo foi embora. Pode pegar os despojos. Tem bastante alimento para alimentar o povo da cidade. Tem bastante alimento para alimentar o povo da cidade. Manda cavalos lá, manda homens lá para ir buscar os despojos, que eles largaram tudo lá. E aí o rei duvidou também.
O rei pegou e falou assim: não, eles estão armando ciladas, porque estão escondidos, e quando a gente sair e abrir as portas da cidade, eles vão entrar e vai acabar. Aí ele mandou 5 cavalos, 5 homens, e os homens viram, realmente voltaram. E aí, irmãos, vamos estar lendo o versículo 18 novamente. Diz assim: porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Amém? Aconteceu. Aconteceu, irmãos, aquilo que o profeta foi usado, aquilo que Deus usou a boca do profeta para falar, aconteceu. Eu creio que ainda existem profetas nesse tempo, irmãos. Se Deus está fazendo, se Deus está falando, irmãos, eu quero ser um profeta de Deus. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, o seu milagre vai acontecer. A sua resposta de Deus está chegando, Deus está fazendo, Deus está mostrando. A palavra está sendo liberada. Basta você crer. Mas olha o que aconteceu com aquele homem que duvidou. O versículo de número 19: e aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Ele viu com os olhos dele a bênção de Deus. Ele viu o milagre de Deus, porque ele duvidou, mas só que ele não comeu. Sabe por quê? Porque ele duvidou. No versículo de número 20: e assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Olha, Deus é maravilhoso, irmãos. Aquele que duvida morre, irmãos. Aquele que duvida morre. Aqui foi morte física, ele morreu mesmo. Mas o Senhor, ele está falando nessa noite para mim e para você. Ei, você que diz que é crente, que está passando por luta, por problemas, por dificuldade, e Deus está falando para você que vai acontecer, você está duvidando, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer, você não vai conseguir mais sair deste buraco. Vai existir uma morte espiritual na sua vida. Então nessa noite, ei, comece a adorar, comece a louvar, comece a exaltar. Independente de como está a situação que você está passando, eu não sei, mas comece a adorar a Deus e saber que Ele vai entrar com providência, Ele vai abençoar. A palavra do Senhor, ela se cumpre, irmãos. Deus não deixa um filho seu envergonhado. Ele não deixa. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor, ele fala para você não duvidar do poder dele. Não duvida do poder do seu Deus. Se há uma enfermidade, não duvida do poder do seu Deus. Ele cura. Ele cura, irmãos. Ele cura a AIDS, ele cura o câncer, ele cura. Ele cura. Se há uma providência, ele vai entrar com as providências. Se é uma causa na justiça, Deus vai entrar com a causa na justiça. Deus vai entrar. Ele é um advogado. Eu não sei qual é a situação, mas Deus vai fazer. O Deus do impossível, aquilo que Ele fez ali, era impossível aos olhos humanos. No outro dia acontecer a providência. No outro dia era impossível aos olhos humanos. Tanto é que aquele homem duvidou. Nós não temos mais olhos humanos, nós temos olhos espirituais. Nós temos olhos espirituais. Se o Senhor falou, vai acontecer, eu vou ficar firme, porque Ele vai fazer, eu tenho a certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é aquilo que se espera. Ande por fé, não ande por vista. Aquele capitão, ele recebeu uma palavra de Deus, mas duvidou, morreu. Quantos crentes, irmãos? É triste falar isso. Quantos crentes estão mortos aí fora? Ou mortos dentro de uma igreja? Sabe por quê?
porque está duvidando. Muitos andam de galho em galho, de igreja em igreja. Ah, Deus não fala aqui, Deus não fala ali, Deus não fala. Deus fala em todos os lugares, irmãos. Basta nós obedecermos a voz dele. Basta nós acreditarmos na palavra dele. Basta nós crermos. Não morra. Não morra espiritualmente. Todas as vezes a gente pensa, eu estou até aqui, eu consegui, já passou um tempo e não estou vendo nada. Já orei tanto por essa causa. Já orei tanto pela mudança dele. Já orei tanto pela mudança dela. Já orei tanto pela libertação dele. Já orei tanto pela libertação dela. Eu já orei tanto, já fiz tanto. Eu não estou cansado, não tenho mais. Irmãos, é o tempo de Deus. Basta acreditar. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Basta eu acreditar e basta eu confiar. Basta eu caminhar assim como aqueles leprosos. Se eu ficar, eu morro. Se eu duvidar, eu morro. Se eu entrar, eu morro. Eu vou caminhar. É assim, irmãos. Vamos caminhar. Caminhar adorando. Caminhar exaltando. Caminhar louvando e glorificando. Vamos parar de murmurar e de reclamar diante das situações. Todas as vezes a gente reclama muito, murmura muito. Seja grato. Seja grato pelo que você tem. Pelo que Deus te deu. Seja grato. Todas as vezes a gente quer mais conquista, mais isso, mais aquilo, mas seja grato. Eu tenho pouco, Senhor, obrigado pelo pouco. Se o Senhor te colocar no muito, obrigado pelo muito. Fica com essa palavra nessa noite. Não duvide do poder do seu Deus. Não duvida do poder do seu Deus. O profeta lançou a palavra. Amanhã, esse tempo, nesse mesmo tempo, vai acontecer. Aquele homem, ele duvidou. Ele morreu. É sério isso, irmãos? Muitos crentes estão mortos porque duvida. Duvida. Não adianta eu ir para a igreja. Não adianta eu dizimar. Não adianta entrar com uma oferta voluntária. Não adianta isso, não adianta aquilo. Se eu duvidar, não acontece milagre. Se eu duvidar, não acontece bênção. Se eu duvidar, Deus não responde. Não adianta ser religioso. Não adianta ser religioso. Não duvida do poder do seu Deus. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Basta você esperar. Se amanhã, eu não sei. O profeta falou que seria amanhã. Eu não posso falar para você que vai ser amanhã, porque o Senhor falou para mim, não fala que vai ser amanhã. Eu já vi muitas pessoas lançando falsas profecias. Amanhã o pastor Leandro vai ter 500, você vai ter 50 mil reais na sua conta, recebe aí. Daí não acontece, pessoas morreram no meio do caminho. Não, irmãos, o Senhor, Ele me deu essa palavra. O Senhor me deu essa palavra porque a palavra foi liberada, vai acontecer. Hoje os seus olhos humanos estão vendo tudo, miséria, morte, tudo como se fosse aquela cidade, só destruição. Olha para um lado, olha para o outro, e muitas das vezes você está desesperado igual aquele rei. Ah, quem sou eu? Sou Deus para fazer, seu Deus. Está igual aquele rei diante da situação. Mas o profeta, ele estava ali, em comunhão com Deus. Ele estava ali em ligação direta com Deus. Está acontecendo tudo isso. Você acha que o profeta também não passou? Ele passou por necessidade, ele estava lá. Mas só que ele foi até o fim. E Deus deu uma palavra. E Deus mudou a história daquela cidade. Deus vai mudar a história. Basta você crer. Basta você confiar. Basta você acreditar. Amém, irmãos? Vamos estar se levantando nessa noite. Você que pode. Está fazendo uma oração. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que você veio pedir nessa noite.
Entrega. Senhor, aqui aos meus olhos humanos, essa pessoa não pode ser liberta. Aos meus olhos humanos, olha a situação dele, olha a situação dela. Aos meus olhos humanos, essa pessoa não pode ser transformada. Por mais que eu falo, não acontece. É assim, irmão, muitas das vezes na caminhada do crente é assim. Quanto mais a gente ora por aquela vida, mais a pessoa se afunda. Mais a pessoa entra na depressão, mais a pessoa entra na bebedeira, nas drogas. E aí você fala, poxa, mas está acontecendo, sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele vai querer fazer para você duvidar, porque aquela pessoa já está na mão dele. E ele sabe que a sua oração tem poder. E quando você crente, diz a palavra, quando você crê, quando você ora, diz a palavra do Senhor que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E é por isso que Ele não quer que você acredite na palavra do Senhor. E aí você para de orar, você para de buscar, você para de acreditar. E aí você não vê a resposta de Deus. Mas o Senhor está falando nessa noite. Faça a sua oração, entrega para Ele. Entrega sem duvidar. Senhor, eu já vim aqui, ou eu já estou assistindo essa live, eu recebi essa palavra e eu vou orar. Se o Senhor falou, vai acontecer. Eu creio. Eu não sei qual é o seu pedido de oração, mas creia no poder desse Deus. Esse mesmo Deus que fez ali naquela cidade, que operou aquele milagre, que o homem falou, se abrir janelas no céu não tem como suportar, não tem como suprir essa cidade. Ei, não duvida do poder do seu Deus. Não duvida. Basta você crer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pela tua palavra nessa noite, Senhor. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, eu te peço nessa noite, vai de encontro, Senhor. Vai de encontro com cada pedido de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que está sendo feito, Senhor amado, depois dessa sua palavra, Pai. Vai de encontro com essas vidas, aquelas que estão assistindo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai, que o Senhor possa realizar, Senhor. Que o Senhor possa operar grandemente, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Ah, Senhor, diz a sua palavra, verá impossível para ti, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Entra nessa causa, Senhor. Entra nessa causa, Senhor amado, Deus santo, que até aqui o seu povo duvidou, Pai. Caminhava contigo, Senhor amado, Deus santo, louvava, exaltava, adorava, tinha um cargo, tinha um ministério, mas duvidava da tua palavra, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, os nossos olhos espirituais foram abertos, Senhor. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, ó Pai. E a sua palavra foi lançada, vai acontecer milagres, Senhor. Vai acontecer milagres neste lugar, vai acontecer milagres nessa casa, Senhor, vai acontecer milagres aonde essa palavra chegar, Senhor. Eu creio, Senhor. Derrama do teu poder e da tua unção, vai te encontro, Senhor, com cada pedido de oração, Senhor. Se é uma casa na justiça, se é uma cura, Senhor, se é uma libertação, Senhor, se é uma porta de emprego, meu Deus poderoso, Deus santo, se é uma restituição do lar daquele homem, aquela mulher que foi embora, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, tu és um Deus fiel, Pai. Ah, Senhor, como o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer porque o Senhor falou, meu Pai. E eu creio, Senhor, no seu poder, Senhor. E desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque pessoas vão testemunhar milagres neste lugar, Senhor. Porque ouviram, Senhor, e creram na sua palavra, Senhor. Graças eu te dou nessa noite, Senhor. Graças eu te dou, Senhor amado, por ter este tempo, Senhor, contigo. Por o Senhor ter me usado, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Porque não fui eu, Senhor. Foi o Senhor, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tenho certeza disso, Pai. Eu te dou graças, ó Pai, nessa noite, Senhor. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Pastor Neto. Amém, irmãos? Recebemos? Metadinha? Aleluia. Ah, a gente tem que pedir, né? Você já pede, né? Já recebeu, vamos compartilhar com os irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, deixe o Senhor
Deixe o Senhor te levar a este nível de fé, para que possamos juntos viver este sobrenatural de Deus. Deus tem os meios dele, e Ele só fala para nós crermos. Ser constante é continuar crendo. Então, vá com essa palavra, ou melhor, vamos com essa palavra, né? E vamos ver aquilo que o Senhor, Ele vai fazer em nossas vidas, como Ele já tem feito. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por este dia, agradecer por este culto, e já estar também apresentando estes pedidos de oração, e aqui fazendo um adendo importante, né? De falar para os irmãos que o irmão Jorge, que nós estávamos orando, intercedendo, né? Que a irmã Jaqueline e o pastor Lércio acompanharam essa família desde o início ali. Ele veio a falecer, e a seguinte, por ele nós glorificamos a Deus, porque ele morreu, ou melhor, morreu não, né? Ele foi recolhido, adormeceu e está aguardando simplesmente o julgamento, porque ele reconheceu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e estava nas mãos do Pai. Então esse é o nosso conforto, né? E continuar orando pela irmã Cida, pela sua família, para que todos venham a se converter e se manter nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Você que pode, se coloca em pé em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por essa noite. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Como igreja, Senhor, revestidos com a armadura de Deus completa, nós apresentamos todos esses pedidos de oração, quebrando todo o espírito, Pai, de opressão, de depressão, tudo aquilo que está, Senhor, contra, Pai, a vida dos teus filhos. Aqui nós repreendemos, expulsamos e damos uma ordem agora, que venha a cura, que venha a libertação, que venha a salvação, que venha, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, a sua promessa, mas que não haja nenhum tipo de impedimento, barreira, seta, dardo ou laço de Satanás, em nome de Jesus, Pai. Que a sua presença venha de uma maneira, Pai, grandiosa e poderosa. Apresentamos a vida, Senhor, da Cíntia, Senhor, que se encontra ainda ali, Pai, naquele hospital. Restaura, renova, reaviva, Senhor. Faça com que a sua cura seja manifesta, Pai, juntamente a vida, Senhor querido, do seu marido, do Marcelo, Pai. Guarda-os, Senhor, para que a sua graça, a sua glória, Senhor, sejam, Pai, presentes e permanentes naquela família, Senhor. Da mesma maneira também apresentamos, ó Senhor, a vida dos teus filhos e filhas que estão passando por processos, Pai, de opressão ou de depressão. Guarda-os, proteja-os, mas leva à renovação do entendimento e faça com que haja, Senhor, o despertar, Senhor, da sua alma, para que haja o perdão, para que haja a cura e para que haja a libertação destas vidas, Pai. Graças te damos porque nós cremos, Pai. Todos aqueles que estiveram ou por algum momento passaram por algum tipo de encantamento ou cauterização em suas mentes, nós te clamamos, renova estas mentes, para que eles vejam, Pai, e entendam, Senhor, e voltem a praticar o chamado que o Senhor estabeleceu para a vida deles, ó Senhor. Que eles, ó Senhor, continuem, Pai, diante de Ti, Senhor, mas, Pai, faça com que eles tenham este entendimento. Livra-os, Pai, de todo este mal e faça, Senhor, com que eles, Pai, caminhem debaixo do seu querer e da sua vontade. Graças te damos, muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus. Também apresentamos todos estes propósitos de oração, tudo aquilo que foi colocado e apresentado diante de Ti, tudo aquilo que foi proposto através do Espírito Santo e que queima no coração dos Teus filhos, que seja ao seu tempo, mas que venha à existência, Senhor, para que haja o testemunho daquilo, Pai, que o Senhor já está fazendo e continuará fazendo na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Também consagramos todos os dízimos, ofertas, consagramos tudo aquilo que foi depositado diante de Ti, Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi semeado, cada semente, Senhor, que produza 30, 60, 100 vezes mais. Multiplique, Senhor, a intenção do coração dos Teus filhos, de buscar cada vez mais a Sua presença, de viver em Ti, Senhor, através, Pai, desta redenção, desta retidão, de viver, Pai, justificados diante, Senhor querido, do Teu sangue, Pai, e purificados por Ele, e viver, Senhor, a Sua palavra de uma maneira grandiosa e sobrenatural. Muito obrigado, Pai. Assim consagramos para os exclusivos, Senhor, da Sua casa e na Sua obra, para que se faça, Senhor, e que se mova diante dos
seu querer. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, agradecidos a Ti, Pai, por essa noite. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que ativa a nossa fé e nos leva, Pai, a viver uma certeza, Senhor, e a viver o sobrenatural. Porque nós temos, Pai, sim, esta certeza, Pai, que assim, Pai, que saiu a palavra, Senhor, da boca do Teu Filho, da boca, sim, daquele que foi usado como profeta, assim seja e assim venha a existência, e nós cremos, ó Pai, conforme diz a sua palavra e conforme foi ministrado e falado hoje. Muito obrigado, Senhor. Conserva, Senhor querido, a saúde, conserva a providência, conserva, Senhor querido, tudo na vida do Teu Filho, Pai, e também, Senhor, sobre a vida da sua igreja. Faça com que cada dia mais eles temam, tremam e andem diante, Senhor, dos Teus princípios e do Seu propósito. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado. Despede-nos debaixo da sua paz, do seu amor, da sua proteção. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Que os batedores guardem o nosso retorno, Senhor, e que tenhamos uma noite debaixo da sua paz, e o sono, Senhor, do justo seja a evidência da sua presença. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.